profissional, alguns na área ministerial ou na área da saúde, amém? A diaconisa Ana Lúcia já deu testemunho na área da saúde, da família dela. Nem começou o seminário e já estamos dando testemunho. Glória a Deus, amém, irmãos? E prepara que na última semana, na 7ª chave, eu vou dar uma abertura para você dar um testemunho do que Deus fez na sua vida durante essa campanha, amém? Hoje vai ser a primeira chave. E hoje, querido, é a chave mais importante de toda a campanha. Por quê? Porque se hoje você não tomar posse dessa chave, você não vai conseguir avançar. Então hoje, a primeira chave que Deus vai nos entregar é a mais importante, porque hoje é um posicionamento que você vai ter com o Senhor, e se você hoje não pegar essa chave, você não consegue avançar nas outras semanas, amém? Então glorifico a Deus, a igreja está lotada, glória a Deus. Se quiser chegar mais gente, pode pôr cadeira aqui, viu, a diaconia, não tem problema, deixamos um espaço aqui. A gente está mantendo o distanciamento, querido, 1,5 metro. Estamos tomando todos os protocolos que a nossa legislação tem solicitado, amém? Com prudência, com sensatez, não dando brecha, vigiando, não dando legalidade para o inimigo, e assim o Senhor vai nos abençoando. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz porque eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer nesses dias. Eu tenho falado, irmão, para você começar 2021 bem, você precisa terminar 2020 bem, amém? Nós, para começarmos o ano bem, nós temos que terminar o ano bem, porque, não, pastor, o ano que vem eu vou melhorar, o ano que vem eu vou mudar. Não, irmão, você começa nesse ano, já para entrar em 2021, da maneira que Deus quer que você esteja posicionado no centro da vontade do Senhor, aleluia! Oh, Deus é maravilhoso, querido. Só que nessa campanha nós vamos quebrar algumas coisas, algumas falas até dentro da igreja evangélica, que nós precisamos trazer a verdade, porque a Bíblia diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade, queridos? A verdade é a palavra de Deus, amém? É ela que nos liberta, é ela que nos cura, é Deus falando com o seu povo através da sua palavra. Antes de começar o culto, eu estava com a minha filha, eu falei assim, Rebeca, essa é a palavra de Deus, lê esse versículo aqui, olha, filha, ame a palavra de Deus, fale com Deus todos os dias da sua vida, porque, irmão, quando nós obedecemos a palavra, é que nós provamos a Deus que nós o amamos. Amém? Essa palavra tem que estar dentro de você, viva, interagindo com você todos os dias. Você não pode só ouvir a palavra no culto de quinta e no culto de domingo. Não, irmão. Todos os dias você precisa abrir a tua Bíblia e Deus vai falar com você. Deus vai trazer revelações grandes sobre a tua vida. Mas você precisa se conectar com a palavra. A palavra de Deus precisa estar dentro de você. E você dentro da palavra. Você tem que comer dessa palavra. Você tem que beber dessa palavra, como Deus falou para Josué, Josué, medita na minha palavra, de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Você quer uma virada na sua vida? Medite na palavra de Deus, irmão. Não tem outra maneira. Você quer viver as grandes coisas do Senhor na sua vida? Você precisa meditar na palavra do Senhor, dia e noite, aleluia. Glória a Deus. Essa semana eu ouvi um testemunho que eu fiquei impactado. Eu estava num seminário e o profeta que estava falando, ele falou assim, eu tenho uma filha de 18 anos de idade. Quando dá 5 horas da manhã, a minha filha levanta, toma banho, se troca, passa batom, passa maquiagem, coloca um vestido, coloca uma roupa elegante, coloca um salto e senta na cadeira e abre a Bíblia e começa a orar. E ele estava dando um princípio que eu pratiquei quando eu tive aquela experiência com Jesus no meu quarto, onde eu recebi o dom de linguagens celestiais, onde por 3 horas eu fiquei orando em línguas e pareciam que eram 5 minutos. Quando eu coloquei o meu terno, o melhor que eu tinha, passei gel no cabelo, querido, porque eu tinha no meu coração, se eu creio que o Rei dos Reis vai vir me visitar, eu tenho que me apresentar diante do Rei
com o melhor que eu tenho, amém? Quando a gente vai numa festa, quando a gente vai diante de uma autoridade, você não põe a sua melhor roupa, querido. E dependendo da autoridade que você tem que ir, você tem que ir de paletó, terno e gravata, sim ou não, querido? E quando você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia. E eu quero esse princípio para a minha vida. E eu quero passar esse princípio para a vida da igreja. Que você entenda, quando você lá na sua casa, você for orar, você vai estar se apresentando diante do Rei Jesus. Então não se apresente. É lógico que ele vai ouvir tua oração no banheiro, irmão. É lógico que ele vai te ouvir a oração na sua cama. É lógico que ele te ouve no metrô. É lógico que ele te ouve em todo lugar. A Bíblia diz orar sem cessar. Eu já falei aqui várias experiências que eu tive com Deus no banho. Claro que ele ouve e responde. Mas quando você entende que você está na presença do Rei, que você está diante do Deus Todo-Poderoso, você toma banho, faz a barba, coloca uma boa roupa, porque você entende, você crê que Ele está ali. Amém, queridos? Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Como nesta noite aqui, não podemos vê-lo, mas sabemos que Ele está aqui. Aleluia! E onde Jesus está, algo acontece, querido. Ouvi muito na minha vida que todos os caminhos levam até Deus. Quem já ouviu isso? E quem já falou isso? Eu já falei. Só que isso é mentira. Isso não é verdade. O único caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu não conhecia Jesus, eu falava assim, eu também sou filho de Deus. Quem antes de se converter já falou, eu também sou filho de Deus? Outra mentira. Porque antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós somos criaturas de Deus. Não somos filhos. Filho é todo aquele que confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e o Espírito do Deus vivo vem morar dentro de você, aí você passa da condição de criatura para filho. E a grande questão, queridos, é se nós estamos na igreja convertidos ou convencidos. Será que verdadeiramente nós estamos convertidos, ou será que nós estamos convencidos? Hoje o mundo tem uma influência muito forte sobre as pessoas, mas nós temos que entender que o nosso posicionamento é que nós, como igreja, influenciamos o mundo e não o contrário. Como você se comporta lá fora, numa festa, lá no seu trabalho, lá com seus amigos, com seus parentes que não são crentes, eles influenciam você ou você influencia eles? A grande verdade, querido, é que a gente vê o mundo, a influência do mundo sobre as pessoas. E mesmo depois da sua conversão, mesmo quando você sabendo que você tem Jesus, que o Espírito Santo veio habitar em você, mas a influência do mundo, querido, e nesses dias, mais do que nunca, a influência ela é tão forte, ela é tão satanista, ela é tão maligna, que muitos irmãos da fé, nessa pandemia, perderam o seu posicionamento e não sabem mais quem são. E o diabo tem roubado de nós a verdade que nós precisamos declarar e saber. Essa semana eu estava conversando com um irmão e ele disse, pastor, domingo era Santa Ceia na minha igreja. Eu fui na igreja, na porta da igreja, para tomar ceia. Mas quando eu parei o carro na porta da igreja, veio um ódio no meu coração de uma pessoa que me roubou, me traiu, me apunhalou pelas costas. Uma pessoa que eu amo, uma pessoa que é muito próxima a mim, pastor. E veio um ódio tão grande por aquela pessoa. Eu perdi 400, 500 mil reais por causa dessa pessoa. Irmão, $500 mil perdeu por causa dessa pessoa. Às vezes você empresta 50 reais, o irmão não te devolve, você já vira a cara para ele, por causa de 50 reais. Né? Tá os dois fora de posição. Um porque pegou emprestado, não devolveu, não deu satisfação, e o outro que não perdoou o irmão porque não recebeu. Aí tá os dois fora da posição, mas ele falou, pastor, e eu não entrei na igreja. Eu não tomei a ceia.
porque o meu coração se encheu de ódio, querido. Então, irmãos, nós temos que vigiar constantemente quem você é no reino de Deus. Quem você realmente é em Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz assim, querido: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, amém? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos, mais sublimes. Lembra de Noé? Vamos lá, Noé. Quando Noé era criancinha, quando a gente fala de Noé, a gente já lembra de Noé grande, né? Quando Noé era criancinha, se perguntassem para Noé, Noé, o que você quer ser quando crescer? Aí Noé responderia, eu quero ser um construtor naval. Noé falaria isso? Os meus pensamentos não são os teus? Quando a gente fala de Moisés, a gente acha Moisés adulto, tal, aquela experiência com Deus na sarça, mas Moisés criancinha. Moisés, o que você quer ser quando crescer? E Moisés falaria assim, eu quero ser o grande libertador do povo de Israel. Moisés responderia isso, querido? Por quê? Os meus pensamentos não são os seus? Me ajuda? Os meus pensamentos não são os seus? Talvez você está passando algo hoje que você não entende. Mas o Senhor manda te dizer, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Mas a grande questão, meus amados, é que nesta noite, nós precisamos receber essa primeira chave, que é a chave do posicionamento. Eu já falei um pouco domingo sobre isso. E hoje a abertura é sobre isso. Nós vamos ler um texto para falar sobre um juiz de Israel, chamado Gideão. Um homem que tinha um chamado tremendo na vida dele. Mas um homem que por algum tempo na sua vida, ele perdeu o posicionamento que ele tinha em Deus. E quase perde a bênção. Então vamos meditar aqui em Juízes capítulo de número 6, sobre a história de Gideão. Vai colocar aqui no telão, e Devan vai nos ajudar hoje, aleluia. E nós vamos ler aqui Juízes capítulo 6, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se quiser acompanhar aqui no telão também, vamos ler todos juntos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão aos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedeu que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, como uma grande multidão, que não se podia contar, nem a eles e nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu então que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós deis a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e não destes ouvidos à minha voz. Então, vamos continuar. O anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho,
que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menorzinho da minha casa. E o Senhor, pela terceira vez, lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém, gente? Aleluia. Essa é a história de Gideão, querido. Agora nós lemos aqui no começo dos textos que os filhos de Israel ficaram como escravos dos midianitas. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em toda a história bíblica, meu irmão, quando o povo de Deus obedecia, Deus abençoava. Quando o povo de Deus desobedecia, eles eram castigados. E assim até hoje. Amém, gente? Deus se move pela palavra. Deus não se move pela situação. Deus se move pela palavra dele. E nós vemos então que eles se escondiam em cavernas. Eles se escondiam em covas. Gente, Israel está na terra que Deus deu para eles. Israel era para tomar posse da terra. Era para estar prevalecendo sobre os midianitas. Mas eles estão agora escondidos dentro da sua própria terra que Deus deu. Fizeram covas, fizeram cavernas para se esconder com medo. O povo de Deus, o povo de Israel, que viu tanta glória que seus pais contaram, tudo que Deus fez, agora eles estão escondidos. E você fala: mas pastor, o que eu tenho a ver com essa palavra? Eu vou te falar o que você tem a ver com essa palavra. Muitas vezes nós estamos como Gideão, escondidos, com medo do inimigo, em cavernas, em covas. Como assim, pastor? Eu não fiz nenhuma cova, eu não fiz nenhuma caverna. Eu estou aqui, sim, irmão. Mas muitas vezes nós estamos na caverna do desânimo. Muitas vezes nós estamos na cova da depressão. Muitas vezes nós estamos na caverna do esfriamento espiritual. Muitas vezes nós estamos na caverna dos remédios, irmão. Muitas vezes nós estamos na caverna do desemprego, da crise. Muitas vezes nós estamos em covas, irmão, em tantas coisas na nossa vida, profissionalmente, ministerialmente. É como se estivéssemos em cavernas, em covas, com medo do nosso adversário, se esquecendo o Deus que te chamou, o Deus de Israel, o Deus que é com você. E nós estamos como o Gideão. E muitas vezes queremos largar o ministério, queremos largar a igreja, queremos abandonar a fé. Esse irmão querido falou: pastor, eu estou pensando até sair da igreja, porque eu estou com ódio no coração. Como é que eu vou para a igreja com ódio? E o diabo estava tentando fazer o que com ele? Tirá-lo da presença do Senhor, tirá-lo da igreja. Por isso, queridos, a Bíblia diz assim: não abandonei as vossas congregações, igreja. Irmão que abandona a igreja, ele esfria na fé, querido. Ele abandona a fé. A igreja, Deus fez a igreja que é lugar de comunhão. Hoje você está se esforçando. Talvez você teve um dia de trabalho. Talvez nem era para você estar aqui. Talvez você só viria domingo. Mas você falou: não, Senhor, eu vou dar mais um passo. Hoje, meu irmão, você está se esforçando um pouco mais. E quando você se esforça um pouco mais, Deus vem ao teu encontro.
E nenhum de nós sairemos de mãos vazias aqui hoje. A Bíblia diz então que o inimigo, os midianitas, destruíam tudo o que eles faziam. Roubavam e destruíam, e eles ficavam sem nada, querido. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Sim ou não? Essa é a função dele. Mas João diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em qual área Jesus nos prometeu vida em abundância? Qual área, irmão? Todas. Agora eu pergunto para você responder para você. Você está numa vida abundante em todas as áreas? Reflita e pensa. Porque às vezes a gente está bem numa área abundante, mas em outra área a gente está patinando, não sai do lugar. Está mais por baixo do que por cima. Quem me entende o que eu estou falando nesta noite? Aqui as más notícias chegaram para eles. Qual era a má notícia do povo de Israel? Os midianitas estão chegando. Eles vão roubar tudo, irmão. É uma péssima notícia. Você trabalha, você planta, você colhe. A hora que você vai usufruir, chega a má notícia. Olha, os midianitas estão vindo. Eles vão levar tudo que você plantou, tudo que você trabalhou. Eles vão destruir tudo. E muitas vezes as más notícias chegam na nossa vida. É um telegrama, é um boletim médico, é um telefonema, é uma notícia de um amigo, é uma bomba que explodiu. É ou não é verdade? E as mulheres são expert de falar isso. Amor, tem uma bomba para te contar. Alô, as mulheres estão aqui? E às vezes você fala, meu Deus, mas às vezes não é nem tão grande assim. Mas para ela é, porque pegou no emocional dela. Então, como você tem reagido às más notícias que chegam a você? O que o povo de Israel fez? Quando eles não aguentavam mais, eles clamaram ao Senhor. Quantos aqui têm clamado ao Senhor, querido? Aleluia! Eles clamaram ao Senhor. Quantos têm clamado, lutado pelo seu milagre, pela sua chave da virada, pelo ano das grandes coisas, pelo novo do Senhor, amém? Glória a Deus, mas a boa notícia, meu irmão, é que se você já tem Jesus como teu Salvador, Ele já te tirou do Egito, Ele já te tirou da escravidão. Essa é a boa notícia essa noite. Aleluia! O problema é que às vezes a gente quer a resposta de Deus do nosso jeito. Esse é o problema. Senhor, eu vou na igreja hoje. E se o Senhor não falar comigo, eu vou sair da tua igreja. É a última chance que eu te dou, Senhor. Ou o Senhor fala comigo, ou eu saio da igreja. E a gente vai pôr Deus na parede. E tem mais, Senhor. Não é para falar na palavra, não. Eu tenho que me arrepiar. Tem que vir um vento, tem que vir um fogo. Eu tenho que ver anjo. Para eu saber que é o Senhor que está falando. E a gente põe Deus numa caixinha. E quer que Deus faz do jeito dele. No nosso padrão. É ou não é, gente? A gente quer falar para Deus como Ele tem que fazer. Ah, Senhor, vem no vento. Às vezes Deus não vai vir no vento, irmão. Elias estava lá na caverna, deprimido. Jezabel querendo matá-lo. Elias pedindo a morte. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio a tempestade, Deus não estava na tempestade. Aí veio uma voz mansa e suave, uma brisa suave, e o Senhor estava ali. E outros acontecimentos, quando Elias clamou e desafiou os 450 profetas de Baal, Deus não veio na brisa mansa, Deus veio no fogo. Com Moisés, Deus veio no fogo, na sarça ardente, amém, gente? Em Pentecoste, línguas repartidas como de fogo, e os apóstolos começaram a falar linguagens celestiais, sim ou não? Mas em cada situação, Deus se manifesta de um jeito diferente. O que a gente não pode é vir para o culto e falar, Deus, o senhor tem que falar do meu jeito. Deixa Deus falar do jeito dele, irmão. Deus sabe o que fala, Deus sabe o que faz. Deus te conhece, você só precisa abrir o coração, pegar sua chave hoje, para você sair daqui, neste ano, vivendo as grandes coisas, amém? Glória a Deus. Então Deus não veio no terremoto, nesse caso, não veio no fogo, não veio no vento. Deus veio através da onde? De um profeta. Alô? Nós lemos aqui. E Deus levantou um profeta. E o grande problema nosso, queridos, é que a gente
muitas vezes, não quer ouvir o profeta de Deus. Muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir de Deus. Não é aquilo que a gente quer ouvir, é aquilo que a gente precisa ouvir, amém, gente? Sim ou não? Aleluia. A Bíblia diz assim: ouvir a palavra e ouvir os profetas de Deus, e vocês prosperarão. Aqui no Brasil tem um estigma. Às vezes alguém famoso fala uma coisa e fica como padrão até dentro da igreja. Quem já ouviu falar aquela famosa frase, a voz do povo é a voz de Deus? Quem falou isso? Pelé. E ficou isso como estigma. Só que isso não é verdade. Isso é mentira. Porque a voz de Deus é a palavra dele. Não é a voz do povo, é a palavra do Senhor. Irmãos, o grande problema é que muitas vezes nós temos buscado os milagres, mas nós não damos ouvido à palavra e aos profetas. A gente quer milagre, a gente quer as grandes coisas. Eu quero o novo. Ah, Senhor, mas tem que ir no culto, tem que ouvir a palavra. Eu só quero milagre, Senhor. Eu não quero ouvir a palavra, não quero ouvir o profeta. A gente quer os milagres, gente, mas a gente não quer dar ouvido à palavra e aos profetas. E deixa eu te dar uma revelação. Não tem resposta de Deus fora da palavra. João 8,32, conhecereis a verdade, que é a palavra, e a palavra te libertará. Não tem resposta de Deus fora da palavra, irmão. Quem quer a vitória aqui? Quem quer luta? Ninguém mais levantou a mão. Só que não tem vitória sem... Quem quer milagre? Quem quer fornalha? Só que não tem milagre sem fornalha. Então, queridos, a gente precisa amadurecer. Amém? Deus mandou um anjo então para Gideão. Por quê? Gideão, ele não está posicionado, ele está fora de posição. Ele está escondido, está com medo. E Gideão é do povo de Israel que Deus chamou para reinar, para ser autoridade, para ser cabeça e não cauda. Então ele está totalmente fora de posição. E quem está fora de posição não vive as grandes coisas do Senhor. Quem está fora de posição não vive o novo de Deus. Quem está fora de posição não vive milagre de Deus, irmão. Quem está fora de posição não vive a cura. Quem está fora de posição não vive a libertação. Quem está fora de posição não vive o novo que Deus tem para cada um de nós. E Gideão, ele está fora. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele envia então um anjo. Já enviou o profeta. O povo já não deu ouvido para o profeta. Agora Deus vai dar mais uma chance. E vai enviar um anjo agora para falar com Gideão. E Deus mandou um anjo então procurar Gideão. E onde estava Gideão? Gideão, a Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele estava malhando trigo no lagar. Só que lagar é lugar de fazer vinho. Não é lugar de fazer trigo. Por que a Bíblia diz que ele estava fazendo trigo no lagar? Porque Gideão estava com medo do inimigo, irmão. Presta atenção, eu já falei aqui, irmão. O medo é um espírito que vem para te paralisar. O medo, ele te paralisa, ele te para. Gideão está com medo, está parado, não está vivendo as promessas do Senhor. Então, o anjo começa agora a falar com Gideão. Gideão, varão valoroso, aleluia. O anjo já chega, irmão, elogiando Gideão. Amém? Quantos varões e varoas valorosas nós temos aqui nesta noite? Aleluia! Então o anjo fala, Gideão, varão valoroso, Deus te escolheu. Aí começa uma conversa entre Gideão e o anjo. E eu acho engraçada essa conversa, porque Gideão fala assim, mas espera aí, se o Senhor é comigo, por que a gente está passando tudo isso? Será que você já orou assim? Deus, eu sou teu servo. Por que eu estou passando isso? Não precisa levantar a mão, meu irmão. Gideão também fez isso. Gideão falou assim para o anjo, mas se o Senhor é comigo, por que a gente está passando tudo isso? Por que nós estamos escravos desses camaradas aí? E aí o anjo fala assim, Gideão, Deus te escolheu. Ele vai te usar para libertar Israel dos midianitas. Olha o que o anjo está falando, gente. E sabe qual a resposta de Gideão? Mas eu sou o menorzinho da minha casa, eu sou mais pobrezinho, eu sou mais novinho, eu sou mais pobre. É uma conversa
onde parece que duas pessoas não se entendem, sim ou não? Um está falando, varão valoroso, o outro, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo? Não, Deus te escolheu, mas como que Deus me escolheu? Eu sou o menor, eu sou mais pobre, eu sou mais pequenininho, mais coitadinho. Vocês percebem, gente, que é uma conversa entre duas pessoas que não se entendem? Sim ou não? Gideão estava o quê? Desatento. Gideão estava o quê, irmão? Dormindo. Às vezes nós estamos na igreja desatentos. Às vezes nós estamos aqui dormindo espiritualmente. E é um tempo, esse seminário, esta campanha é para te despertar. Esta campanha é para esticar a tua fé. Esta campanha é para esticar a tua mente. Esta campanha é para mudar a tua mente, irmão. Mudança de mente. Romanos 12, 2, não vos conformais com essa situação, com este mundo. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, gente? Tá tudo bem com você? Você aguenta mais 15 minutos aí? Amém. Então, o grande problema aqui é que Deus, então, Gideão ainda, Gideão é engraçado. O profeta falou, o anjo falou, e Gideão ainda vai pedir prova com Deus. Pede mais 2 sinais para Deus. Às vezes a gente é assim, irmão. Você vem para um culto e fala, Deus, fala comigo. Aí Deus fala na palavra. Mas você não acredita, aí você vai pedir confirmação, e vai buscar profecia, e vai buscar revelação em outro lugar. E Deus já falou, nossa, eu já falei com ele, por que ele não acredita? A gente é assim, né? O profeta falou, o anjo falou, e Gideão ainda está pedindo confirmação. Mas aí Deus deu ainda pela misericórdia, deu a confirmação para Gideão. Aí Gideão crê mesmo no chamado, aleluia. Aí Gideão convoca todo o exército de 32 mil soldados, irmão. Aí Deus falou, Gideão, 32 mil soldados é muito, como é muito, Senhor. O outro exército tem muito mais que 32 mil, eles são milhares e milhares. Com 32 já vai ser difícil, o Senhor está falando que é muito? Deus falou sim, porque com 32 mil, se eu der a vitória para você, a glória vai vir para o seu exército, e eu não divido minha glória com ninguém, Gideão. Então Deus fala para Gideão, fala assim, fala para o povo, que quem quiser ir embora, pode ir embora. Quando o Gideão fala, quem tiver com medo, pode ir embora. Sabe quanto foi embora, gente? 22 mil, numa tacada só. 32 mil, 22 mil vai embora, quanto sobra? Se com 32 mil já era difícil, com 10 mil então, irmão. Aí Gideão fala, imagina o Gideão agora, né? Aí Deus chega para Gideão e fala, Gideão, vem cá, 10 mil ainda é muito. Aí Gideão falou assim, Deus, o senhor só pode estar de brincadeira comigo. Com 32 mil já não dava, com 10 então nem pensando, o senhor está falando que é muito. Deus falou, porque o meu poder será visto em toda a terra. E aí então ele dá uma estratégia, Gideão manda todo mundo beber água. E os que baixarem para tomar água como cães, você separa de um lado. Aqueles que tomarem água com a mão, sem abaixar a cabeça, você separa para o outro lado. De 10 mil, irmão, 9.300 se abaixaram. Abaixaram a cabeça para tomar água. 300 somente fizeram isso, ó. 300 de um lado, 9.700 do outro. Qual que você acha que Gideão quis ficar? Com os 300 ou com os 9.700, irmão? Fala sério, isso é você. Que lado você escolhe? Os 9 mil, certo? E 700. Aí quando o Gideão já está escolhendo, Deus fala, não, Gideão, esses 9.700 pode mandar embora, é só os 300 que vão. Aí Gideão, então, irmão. E aí Deus dá toda aquela estratégia para eles cercarem o exército de midianitas. Pastor, então Deus deu várias armas para eles? Deu 3. Um cântaro, uma tocha e uma trombeta. Você está pensando que é brincadeira isso, né? E aí eles, lá da montanha, quebram os cântaros, tocam as trombetas e acendem as tochas. 300 homens, irmão, contra um exército de milhões e milhões e milhares. Tem chance isso ou não, irmão? Humanamente não. Mas quando você está debaixo de uma palavra profética de Deus, Deus naquele momento intervém
e começa a fazer o exército midianita um contra o outro se matar, irmão. Foi uma arruaça naquele arraial, porque Deus estava com Gideão. Ei, irmão, às vezes ele fala assim, pastor, eu só estou com 300, pastor, nem 300 eu tenho, eu só estou sozinho. Deixa eu te dar uma boa notícia nesta noite, irmão. Se você está sozinho com Deus, glória a Deus, porque você e Deus já é maioria absoluta. Não precisa de mais nada. Você já está com Deus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que entender qual a visão que Deus tem sobre você, irmão. O diabo tem uma visão que você é um derrotado, um fracassado, um medroso, mas Deus não tem essa visão sobre nós. A visão que Deus tem de mim, de você, é que você é valoroso, é que você é valente, é que você é corajoso. Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito, irmão, de ousadia, de poder e de coragem. Você é mais que vencedor, diz a palavra de Deus. E o problema é que a gente se olha, não como Deus nos vê. Mas Deus já está te vendo lá na frente, irmão. E Gideão com os 300 homens destrói todo um exército de milhares e milhares, querido. Agora nós temos que entender, muitas vezes, como orar. Primeiro, esquece esse negócio de, ai pastor, eu sou humilde para orar. E a gente vai orar e a gente quer ser humilde. Aí você chega diante de Deus e fala assim, Senhor, eu sou tão miserável. Senhor, eu sou um verme. Senhor, eu sou um imprestável mesmo, irmão. Você não é nada disso, não. Verme, miserável, imprestável é o diabo. Jesus morreu por você na cruz, você tem valor. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, amém? Agora, por que muitas vezes a gente é destruído? Por causa de Oséias 4:6. Coloca para nós aí, Devan, por favor. Vou te provar que muitas vezes nós somos destruídos. Quem é o povo de Deus? Olha aqui. O meu povo está sendo destruído porque faltou o quê? E onde está o conhecimento, irmão? O meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Se o conhecimento está na palavra, nós somos destruídos quando falta o conhecimento da palavra. Mas nesta campanha, Deus te trouxe aqui para liberar conhecimento para você não ser mais destruído. Por isso você precisa saber qual é o teu posicionamento em Deus. Amém? Outra coisa que faz nós sermos destruídos, murmuração. Crente murmurador, irmão, crente que está reclamando, crente que murmura sempre, esse não sai do lugar. O povo de Israel era para atravessar aquele deserto, irmão. Alguns teólogos falam 40 dias, outros falam 27. Eu estudei agora há pouco tempo e tem uns teólogos que fizeram um estudo, falavam que demoraria 17 dias para atravessar o deserto para chegar na terra prometida. 17 dias. Quantos anos eles ficaram? 40 anos. Por quê? Murmuração. Murmuração, irmão. Você tem que tirar isso da sua vida. Sabe por quê? Os milagres de Deus na sua vida dependem de uma coisa. As grandes coisas do Senhor na sua vida, o novo de Deus, depende de uma coisa. De você saber quem você é em Jesus Cristo de Nazaré. Tudo passa por isso, irmão. Esta é a chave. Se você não pegar essa chave, você não vai avançar. Essa é a primeira chave, é a mais importante. Você tem que entender que você é mais do que vencedor. Você tem que entender que existia o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos mudar a nossa visão, irmão. Sabe por quê? A questão é toda como você vê a coisa. Como você olha. Por exemplo, qual que é o maior edifício aqui de São Paulo? O edifício mais alto. Estão construindo aqui no Tatuapé, que, né, pai? Sei lá quantos andares tem lá, 50 andares. 54 andares aqui no Tatuapé. Irmão, eu vejo esse edifício de longe. Daqui da igreja eu já vejo ele, 50 andares. Quando você chega perto dele, você olha para cima, ele não parece gigante? Porque ele é gigante, sim ou não? 54 andares. Mas se você tiver a possibilidade de Deus preparar para você passar de avião em cima desse edifício, qual o tamanho desse edifício você olhando lá de cima? Parece que cabe na palma da mão. O tamanho do edifício mudou? O que mudou? Você mudou. Vocês estão entendendo o que Deus está falando?
A gente mudou, a nossa visão. Quando Moisés manda Josué e Caleb, os 12 espias, irmão, para visitar a terra prometida. 10 desistiu, 10 ficou com medo, falou, lá tem gigante, nós não podemos com ele. Josué e Caleb não, vira a mesma coisa. Viram os gigantes, viram lá e falaram, não, tem gigante sim, mas Deus prometeu essa terra é nossa, não desanima não. Deus falou, ele vai fazer. Os 12 viram a mesma coisa. Só 2 creram, irmão. Só 2 estavam posicionados. Quando atacaram o profeta Eliseu, Geazi ficou desesperado. Eliseu está lá olhando o exército inimigo e fala, calma, Geazi, maior o que estão conosco do que o que estão com eles. Visão, irmão. Como você vê? Gideão, com 300 homens, vence todos os midianitas, irmãos. Isso é Deus, aleluia. E agora eu vou encerrar no livro de Efésios, para você tomar posse dessa chave. A chave que eu quero te entregar nesta noite está no livro de Efésios, amém? Vamos lá, Edevan, querido. Aleluia, vamos lá. Efésios 1:20 diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. O que Deus está falando aqui? Que o Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e Jesus foi se assentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, à direita de Deus, onde Jesus está, querido. Acima de quê? De todo o poder do inferno, do diabo, principado, potestade, hoste maligna, demônio. Jesus, entenda o texto, essa é a chave que eu quero te entregar. É essa a chave que você precisa pegar hoje, amém? Essa é a chave da sua virada. Porque se você entender isso, tudo vai mudar na sua vida. Então presta muita atenção, nós estamos nos minutos finais, amor, e agora é hora de você pegar a chave. Deus colocou Jesus assentado do lado dele, à sua direita, acima de todo o poder do diabo, amém? Então, onde Jesus está? Sentado à destra de Deus Pai. Amém, irmão? A Bíblia diz isso. E aonde você está? Jesus, eu sei que Deus está no trono. E a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Acima de todo o poder do diabo. Amém? Deus está lá. Jesus está lá. O Espírito Santo está na terra e habita em nós. Amém? Essa é a trindade. E você? Aonde você está? É isso que Deus quer te revelar hoje. Vamos lá? Quantos querem saber onde você está? Quantos querem a primeira chave? Efésios, Evan, para a gente entregar essa chave agora, essa revelação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmão, presta atenção na revelação. Pela graça sois salvos, amém? E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar aonde, irmão? Aonde Deus te colocou? Uau, irmão. Você entende onde é o seu lugar? Você entende onde é a sua posição? Você entende agora onde você está? Aleluia! Irmão, vou traduzir para vocês. Quando você aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo veio habitar em você. Jesus Cristo te ressuscitou das trevas, do pecado, e Ele te colocou assentado junto com Jesus Cristo de Nazaré. Onde Jesus está, irmão? Você está junto com Ele. E Jesus não está acima, então você também está. Aleluia! Você tem que pegar essa chave, porque essa chave vai abrir as outras portas, amém? Então amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai falar, não é olhar no espelho e falar, hoje está um dia difícil, hoje eu acordei mal, hoje o gerente vai me ligar, hoje eu não sei, hoje eu não estou muito bom, hoje eu estou meio doente, hoje eu estou meio fraco, parece que o inferno se levantou. Não, irmão. Amanhã a primeira coisa que você acordar, quando você olhar para o espelho, você vai falar assim,
Satanás, a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E se eu estou com Cristo, e a Bíblia diz que Cristo está acima de todo o poder do diabo, então, Satanás, o teu lugar é debaixo do meu pé e não em cima da minha cabeça. É debaixo dos nossos pés, diz a palavra, irmão. Então, Satanás não pode levar vantagem sobre você. Você que está acima dele. Amém, gente? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Você pegou essa chave? Essa é a mais importante, a que vai mudar a sua vida. Quando você entende qual a tua posição, irmão, tudo muda. Não é mais você que fica agora debaixo do diabo, é o diabo que tem que ficar debaixo do seu pé. Jesus conseguiu isso para nós na cruz. Porque você é bonito? Não, pela graça. A salvação é pela graça. Pela misericórdia dele, nós não merecíamos, mas ele nos colocou lá. Então isso significa o quê, irmão? Que a doença não pode estar acima, tem que estar abaixo. Você está acima da doença, você está acima da crise, você está acima dos demônios, você está acima das dificuldades, porque Jesus te colocou num lugar especial, junto com Ele. E essa chave, você guarda no teu coração, porque vai ser a base de todas as outras ministrações. Então é importante, irmãos. É importante você entender que aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, que a Bíblia diz assim, aquele que confessa Jesus com a sua boca, diante de homens e testemunhas, o nome dele é escrito no livro da vida. A partir daquele dia, sua vida começou a mudar. Agora o problema é que tem pessoas que já têm Jesus, mas estão levando uma vida de miséria. Estão levando uma vida de sofrimento. Pessoas que já têm Jesus estão mais por baixo do que por cima. Porque faltava essa chave, essa revelação, esse posicionamento na sua vida. E a oração que eu vou fazer nos próximos minutos é que o Espírito Santo toque em você, irmão. Para que você entenda isso, se renda e saiba qual é o teu posicionamento em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E talvez muitas coisas a partir de hoje você vai começar a ter entendimento. Por exemplo, muitos crentes dentro da igreja com medo, pânico, medo de sair de casa. Muitos crentes hoje dentro da igreja com depressão. Muitos crentes dentro da igreja, parece que quando está andando, parece que tem alguém acompanhando você. E é demônio, às vezes você tem essa sensação. Muitas vezes, querido, você ouve vozes. Muitas vezes você tem uma opressão. Muitas vezes você pode ter dores de cabeças que não passam, ânsias de vômito que não passa, muitos náuseas, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não tem força de vir para o culto. Vocês estão entendendo o que Deus está falando, gente? É um cansaço, é um sono, está tudo bem. Você está vendo TV, está jóia. Quando você abre a Bíblia, dá sono. Você está vendo TV, está legal. Quando você vai orar, dá sono. Tudo isso é uma opressão espiritual, irmão. E nós precisamos tomar esse posicionamento para vencer essas coisas. Pessoas que não conseguem dormir. Pessoas assim como esse nosso irmão que tinha muita raiva, muito ódio. Pessoas que têm sonhos ruins constantemente, querido. Isso são opressões malignas na sua vida. O que Deus quer é te libertar, te curar, te entregar essa chave para que você comece a ter uma mudança de vida. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Doenças que o médico não descobre, querido. Tem crente que o médico não sabe doença que é. Nós precisamos, nesse momento, se levantar agora, para a gente orar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Este é o momento que a gente precisa falar, denunciar dois espíritos aqui. Um chama espírito de incredulidade. O que esse demônio faz? Você recebeu a palavra, só que esse espírito de incredulidade, ele não deixa você crer. E ele ataca a sua mente e fala, isso não é para você não. Esquece isso é bobeira. E ele quer roubar a palavra do seu coração. Isso é um espírito do mal, de incredulidade. Você não consegue acreditar. Tem gente que ouve essa história de Gideão e não acredita. Por quê? Porque esse espírito de incredulidade está atacando a sua vida. Outro espírito que a gente precisa mandar embora da nossa vida, irmão. Agora que você pegou essa chave, você tem que entender algo. Espírito de religiosidade. O que é um espírito de religiosidade? É aquilo que na igreja você é uma coisa e fora da igreja você é outra. É você pregar uma coisa e viver outra. Eu chamo de réu de púlpito. Por quê? Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Se eu prego uma coisa e não vivo, eu me torno réu de púlpito. Certo, Luzamira? Aprendi isso há 20 anos atrás com o apóstolo Géser.
há 20 anos atrás, irmão. E eu tenho um temor no coração de viver tudo aquilo que eu tenho pregado. Porque o religioso, ele prega uma coisa e faz outra. Eu não posso falar para você dizimar se eu não dizimo. Eu não posso falar para você orar se eu não oro. Eu não posso falar para você jejuar se você não ora. Por falar em jejum, irmão, os pastores da igreja estão jejuando toda semana por todos vocês, amém? Nós estamos ali, alicerçados em oração e jejum, para sustentar você nessa campanha. Sabe por quê? Porque hoje você tem que assumir um compromisso com Jesus. Senhor, eu vou até o fim. 7 quinta-feiras eu vou te buscar. Porque muitos começam, mas não perseveram. Muitos começam, mas não terminam, irmão. Então nós estamos orando e jejuando para que você não desista. Amém? Para que você vá até o fim. E hoje foi só o primeiro degrau. Depois é uma escada que você vai subindo. Nós vamos escalar a montanha. E cada semana Deus vai te entregar uma chave. Amém? Você precisa sair daqui desse seminário com 7 chaves na sua mão. Amém? Então eu queria orar com você. Vai ter louvor agora no final. E depois da oração nós ofertamos e vamos para casa. Em nome de Jesus, Pai. Primeiro essa oração, irmão, eu queria que todos vocês, como eu não conheço todos aqui, que vocês repetissem essa oração. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero em alta voz, com a minha própria boca, diante de testemunhas, declarar mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Deus, é o meu dono. Me perdoa pelos meus pecados, minhas fraquezas, minhas imperfeições. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E hoje eu tomo posse da chave da minha posição em Cristo. E o diabo não vai roubar essa palavra de mim. Porque hoje eu me posiciono. Eu vou viver as grandes coisas do Senhor. Eu vou viver milagre. Eu vou viver as coisas novas de Deus. Eu vou recomeçar. E vou chegar até meu destino profético. O Senhor já me tirou do Egito. E eu vou entrar na terra prometida. Eu creio na tua palavra. Eu creio em Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Enquanto o louvor se